Muito boa tarde, internautas da JMV TV, começando mais uma edição do JMV Notícias desta terça-feira, dia 22 de fevereiro do ano 2011, uma terça-feira de tempo bom. Já a gente vai dar a previsão do tempo aqui para a nossa região para as próximas horas. Os destaques do JMV Notícias: Indaial cedia encontro de entidades não governamentais. Deputado Gilmar Quinez, deputado estadual do PSDB, comenta sobre a crise financeira do Hospital UASE aqui de Timbó. Uma matéria interessante, uma entrevista interessante que o Odirley Prada fez lá com a Fernanda Terra, ela que é baterista, que se apresentou na segunda edição do Cultura Rock, né, no sábado lá no Jardim Botânico aqui em Timbó. E o Rogério Tais assume aí pela segunda vez a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ele que era secretário interino de Desenvolvimento Regional e estava respondendo interinamente, e foi seu nome anunciado na última sexta-feira. Nós vamos estar reprisando uma entrevista com o Rogério Tais, falando do seu trabalho, como vai ser o seu trabalho frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional nos próximos 4 anos. Vamos com a previsão do tempo para as próximas horas aqui em nossa região. Amanhã, quarta-feira, dia 23, vai ser chuvoso durante o dia e à noite com temperatura na mínima 22, máxima 26. Quinta-feira, tendência é de chuva durante o dia e à noite, temperatura mínima de 21, máxima 26. Sexta-feira também está aqui nublado com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite temperaturas mínima 21, máxima 26. E vamos ver sábado aqui ainda, já tem a previsão para sábado. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora tem um detalhe, a previsão do tempo dizia que hoje iríamos ter aí chuva, trovoada, enfim, mas acabou não acontecendo. Nós estamos aí com temperatura já na casa dos 33 graus na tarde dessa terça-feira. Não chove, o que pode acontecer é aquela pancada de chuva à noite, como aconteceu ontem, Ontem à noite, aqui em Timbó região, choveu até forte, um determinado tempo, um período, ontem por volta das 20 horas, mas durante o dia a chuva não aconteceu, porque foi uma chuvinha rápida, E hoje está aí um sol bonito aqui em Timbó e região. Depois do intervalo comercial, uma entrevista então com a baterista, a Fernanda Terra, aqui no JMV Notícias. Uma obra solicitada pela população há pelo menos 20 anos, que vai beneficiar o transporte e a mobilidade urbana, além de evitar os alagamentos durante as chuvas. A obra de macrodrenagem, realizada pela Prefeitura de Timbó, teve início no ano de 2010, com a colocação de enormes tubos, e será finalizada com a pavimentação asfáltica ao longo de toda a via. A previsão é que ela seja entregue à comunidade da Araponguinhas até o final de 2011. Que não tenha mais a poeira, as enxurradas, Vai para nós, valoriza os terrenos também, nosso bairro. O valor total da obra é de 4,7 milhões e a Prefeitura de Timbó também incluiu nela as obras de drenagem e pavimentação da rua Oscar Pisque e a recuperação das margens do rio Pomeranos. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br. JMV Notícias, hoje, terça-feira, 22 de fevereiro, o Jornal do Médio Vale já está circulando, hoje pela manhã já, circulou, está aí nas bancas, a edição de capa traz os seguintes destaques: Tais assume regional de Timbó. A ala do PSDB comemora a indicação de Rogério Tais para a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Timbó. Tem uma outra matéria aqui de capa. Biblioteca Municipal, instituição, conta com mais de 10 mil livros no acervo e tem como novidade o não fechamento ao meio-dia.
Maratona de ofertas, campanha promovida pela CDL, envolve cerca de 70 lojas e prossegue até o dia 26 de fevereiro com grandes promoções. Tem mais destaques aqui de capa do Jornal do Medival, edição de número 1262, cinemas nas comunidades, circuito de cinema chega a Indaial e contempla com apresentações de filmes nacionais 3 bairros do município. Outro destaque, ontem inclusive, uma entrevista com o prefeito de Timbó sobre essa audiência pública que aconteceu na última sexta-feira à noite. Está aqui, Nova Ponte, Rua 7 de Setembro, projeto viário. Prefeito Lércio apresenta projeto para a construção de Nova Ponte e praça no valor de 70 milhões. Também a matéria de capa, marcha atlética, Jean Pedro Hominuk coloca Timbó no alto do pódio na Copa Brasil, realizada domingo em São Paulo. Na contracapa, Jusceli Linhares Martins e a Miss Timbó 2011. Ontem também teve uma entrevista com a nova Miss Timbó, uma entrevista feita pelo Evandro Lois. Tem aqui ofertas do rock roll invadiram Timbó. Matéria até interessante, esse encontro que aconteceu lá no Jardim Botânico também. Fizeram a apresentação na Praça da Tapioca aqui em Timbó. E falando do encontro de rock, o nosso amigo aqui, o Odilei Prada, fez uma entrevista muito interessante aí com a Fernanda Terra, ela que é baterista, que se apresentou na 2ª edição do Cultura Rock, sábado, lá no Jardim Botânico. A 2ª edição do Cultura Rock, organizado pela Fundação Cultural de Timbó, teve a presença de Fernanda Terra, uma das mais conceituadas bateristas do Brasil, e que também chegou à final para fazer parte da banda Altas Horas da Rede Globo. Aproveitando a oportunidade, o JMV TV foi bater um papo com ela. Como é que é a sensação de estar no meio que é predominantemente dominado por homens? Então, já foi pior, assim, tipo, quando eu comecei, sei lá, eu só ouvia falar da Vera, da Lilian. Aí, hoje em dia, até que tem mais mulheres e tal. Aí é curioso vir até aqui, numa cidade que ainda não tem mulheres bateristas. É legal até para ver se inspira outras meninas a tocar. Baterista, faz barulho. Como é que era a convivência com os vizinhos? Então, não é nada agradável ter uma baterista como vizinha, né? Só que quando eu comecei a tocar eu era muito nova, tinha 13 anos, aí não tinha tatuagem, nenhum visual. E meu irmão já era cabeludão e tal, aí ele descia no elevador e levava toda a bronca por mim. Na vizinhança ali era cheio de baterista, tipo Daniel Oliveira, baterista do Little Quail. Aí depois de um tempo uma menina começou a tocar também. A vizinhança foi espalhando então a música. O rock de Brasília sempre foi bastante forte na década de 80, assim, surgiram várias bandas, Legião, Capital, Plebe Rude. E os 90, como é que foi? Foi a década que começou a tocar, não foi? Isso, foi a época que eu morei lá. Vi bastante banda no começo, assim, tipo Raimundos, antes de ser famoso, Mascavo. Cheguei a ver bastante show deles, assim, na noite de lá, no underground. E depois do intervalo comercial, o deputado Gilmar Kinesel se manifestando sobre a crise financeira que vive o Hospital Oasi aqui de Timbó, depois do intervalo comercial. E voltamos com JMV Notícias. Olha, vai ser aberta logo mais às 5h30 da tarde na Vila Germânica, lá em Blumenau, a Teste Fair Home. Ela vai até o dia 25 dia 25 de fevereiro, são esperados cerca de 20 mil visitantes em 112 estandes. A Teste Fair é voltada à moda casa.
E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que uma indústria farmacêutica deve continuar pagando pensão a uma moradora lá de Navegantes. Sabe o que aconteceu com ela? Ela diz ter engravidado, mesmo tomando anticoncepcional. Além da pensão, a mulher ganhou direito a uma indenização por danos morais materiais de R$ 65.300. Fato que aconteceu lá em Navegantes. Deputado Gilmar Knezil, do PSDB, se manifestando sobre a crise financeira que passa o Hospital Oasi aqui de Timbó. Falando em Timbó, eu não sei se o nosso caro deputado está sabendo que o Hospital Oasi está enfrentando um sério problema financeiro, correndo o risco de fechar as portas após 73 anos de trabalho na comunidade. Está sabendo como é que analisa essa situação, deputado? Bom, eu tenho acompanhado o Hospital Oasi há muitos anos, um hospital que já foi referência na nossa região, tanto em qualidade de atendimento médico e também hospitalar, como também em gestão. Então o problema não está ali. O problema é que todos os nossos hospitais, chamados particulares, que atendem pelo SUS, têm grandes dificuldades hoje pelos valores que o SUS repassa e não dá para viver só de convênios. Em Indaial, Timbó, desculpe, teve mais um hospital recente inaugurado, o Hospital da Unimed, né, que é um cliente mais que já tem esse convênio. Enfim, é uma questão que há muito tempo vem se arrastando. É necessário um esforço todo especial de todos nós, classe política, classe empresarial, sociedade como um todo. Um equipamento como o Hospital Oasi não pode fechar as portas. Eu, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição, como já em outros momentos eu fiz, para que juntos vamos ao governador do estado, vamos ao secretário de saúde. Sei que há limitações para repasse para o hospital chamado que não é hospital público, mas deverá haver brecha, porque nós fizemos isso em Gaspar. O hospital de Gaspar estava fechado, hoje já está reaberto, e na mesma situação, a situação mais complicada ainda, né? Ajudamos aqui em Indaial, que hoje tem uma nova vida, que já está recuperado, e nós precisamos todos que o Hospital Oasi continue aberto, prestando esse grande serviço que há 70 e tantos anos presta, não só Timbó, a região, porque a referência do Hospital Oasi em atendimento médico hospitalar sempre foi referência e voltará a ser, tenho certeza disso. Vamos fazer um grande esforço para isso. Deputado, muito obrigado pela sua atenção. Da mesma forma, obrigado pelo espaço também. E efetivamente vamos iniciar aí com a nova posse do secretário regional esse trabalho de continuidade. E eu tenho muitos compromissos com a região pendentes, né, especialmente com o Timbó, o nosso teatro. Nós temos que reinaugurar nosso teatro, pioneiro na nossa região, né, esse equipamento tão importante. Nós já liberamos alguns recursos e vamos continuar à disposição da Prefeitura Municipal, que esse é o meu grande apoio também ao Teatro de Timbó. A FINUT, que vai comemorar 40 anos, né, e com a finalidade de preservar a cultura, a Associação Filatélica e Numismática de Timbó vai realizar um grande evento de atividades, no que acontece aí no dia 1º de março, na sede social da FINUT, fica na SC 417, a rodovia que liga Timbó a Rio dos Cedros. A FINUT fica junto ali ao pavilhão, ao Jardim Botânico, e uma série de atividades estão marcadas. Nessa solenidade de abertura das atividades de aniversário envolve, inclusive, logicamente, a exposição filatélica e numismática, né? Repito, vai ser dia 1º de março, às 8 da noite, lá na sua sede. E inclusive os visitantes e colecionadores da região poderão conferir verdadeiras raridades em selos, moedas, cédulas, cartões telefônicos, postais e demais antiguidades. A exposição estará aberta à visitação pública do dia 2 ao dia 5 de março, das 2 da tarde às 8 da noite. E depois do intervalo comercial, uma entrevista que vamos estar reprisando com o novo secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o Rogério Tais. Ele
assumiu a pasta. Seu nome foi anunciado na última sexta-feira. E voltamos com JMV Notícias, a questão da escolha dos novos secretários de desenvolvimento regional, né? Tá uma polêmica. Lá em Blumenau ainda não sabe se é o PMDB, o PMDB ou o DEM ou o PSDB, né? Um desses partidos deve assumir a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Em outras cidades a polêmica continua, como também lá em Rio do Sul. Mas aqui em Timbó, a situação foi diferente. Já na sexta-feira foi anunciado no início da tarde o nome do Rogério Tais. Ele que era secretário adjunto, né, assumiu aí depois o lugar do Luiz Polidoro, e tinha outros nomes como também do empresário Dalpiaz, também do Miguel Ângelo Soares, advogado lá de Indaial. E na sexta-feira, os tucanos estavam presentes nesse encontro, o deputado de Marquinese, onde foi anunciado o nome do Rogério Tais, que vai continuar frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ele esteve aqui nos estúdios da JMV TV e concedeu uma entrevista à nossa equipe de jornalismo, ao Evandro Lois, diretor da JMV TV, e também do Jornal do Médio Vale. Vamos reprisar esta entrevista, para quem não assistiu, até para saber como vai ser o trabalho do Rogério Tais, essa continuidade frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Exatamente. O nome, na verdade, nem surpreende, porque já esteve ocupando a Secretaria desde o segundo semestre do ano passado, e esse ano já também interinamente. O Rogério Tais foi vice-prefeito de Indaial, na gestão de Licoarte, durante os anos de 93 e 96, também foi secretário de obras, foi uma pessoa bastante atuante também na Albany, empresa muito conceituada aqui na nossa região. Então é uma pessoa com uma experiência, uma bagagem muito grande. O Rogério Tais, com certeza, ele está preparado para representar essa região. Rogério, e agora? A partir de agora, como será? Queria inicialmente cumprimentar os internautas da JMV TV, você, Evandro, Salmos, toda a equipe dessa emissora, né? Cumprimentar o nosso coordenador do PSDB, o senhor Nírio Dalpiaz, do nosso presidente do PSDB de Indaial, Fabiano Bussi, nossos vereadores Fink e Ramiro, né? O presidente do PSDB de Timbó, Valério Zemiani, e o deputado de Marquinese, que esteve aqui conosco, né? Receber realmente com muita satisfação, muita alegria, a visita do deputado de Marquinese, que veio nos trazer esse presente. Obviamente, tivemos a cooperação, a colaboração de vários, ou diria de toda a equipe PSDB regional, né, nesse sentido. Tivemos esta cooperação muito especial comigo, que foi, no caso do seu Nírio Dalpiaz, né, ceder a secretaria, ou seja, ele seria o indicado, não é? Pelo qual sou muito grato, e vou dar continuidade a um trabalho que já estava fazendo, né, nos 8 meses que estive na secretaria como secretário regional, né? Nós, em termos de secretaria regional, temos muito pela frente para fazer. E espero, né, que, juntamente com os nossos deputados estaduais, deputados federais, possamos realmente alavancar recursos, buscar recursos para todos os prefeitos, todas as prefeituras aqui da nossa regional, né, principalmente neste momento onde nova calamidade tem afetado a região, problemas na área da saúde, como estamos assim vendo aqui em Timbó, o próprio Indaial também tem dificuldades, né? Mas eu tenho muita esperança que o nosso novo governador, Raimundo Colombo, o qual agradeço também imensamente pela confiança, né, de me reconduzir ao cargo, durante as eleições e mesmo após ser eleito,
ele garantiu de que saúde será uma prioridade do governo dele no Estado. Então, nós temos muita fé de que tudo isso venha ocorrer, e o mais breve possível, em função da urgência das situações que têm ocorrido, no caso, principalmente, Timbó e Indaial. Secretário, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso internauta, para a comunidade em geral, porque muita gente não sabe o que é uma secretaria regional, o que ela funciona, como ela funciona e qual é, na verdade, o papel dela na comunidade. Eu gostaria que o senhor explicasse qual a estrutura que ela tem e como é que ela funciona. O papel das secretarias regionais é uma descentralização do governo. Ou seja, no passado, o governador do Estado, quando você precisasse dele, algum prefeito, coisa assim, teria que ir a Florianópolis para conversar com o governador, buscar recursos. Não é? Vocês imaginam, 293 municípios no nosso estado de Santa Catarina, os prefeitos, presidentes de câmaras, né, outras entidades indo a Florianópolis para buscar recursos. Com a descentralização, né, todo e qualquer projeto, em qualquer das áreas, seja saúde, seja esporte, cultura, turismo, ou mesmo na área de indústria e comércio, entende? Eles passam pela Secretaria Regional. Ali na Secretaria Regional existe o Conselho Consultivo da Secretaria, que são os 7 prefeitos, né, da nossa regional, 7 presidentes das câmaras de vereadores e mais 2 representantes de entidades como associação comercial, CDL ou sindicato. Né? Os projetos são apresentados nessas reuniões que ocorrem uma vez por mês e, uma vez aprovados esses projetos, eles são encaminhados para Florianópolis. Então, facilita bastante a questão de acúmulo de documentos, acúmulo de pedido diretamente ao governador, mesmo porque ele não tinha como atender 293 prefeitos, não é? E inúmeros projetos ou pedidos encaminhados para ele. É assim não. Uma vez passado pela Secretaria, aprovado pelo Conselho, não é? Já facilita a questão da liberação dos recursos. Entende? Então, essa é uma das grandes vantagens das secretarias. Eu diria também, Evandro, o seguinte, por exemplo, na área da educação, nós temos, na nossa regional, 25 escolas. Não é? Essas 25 escolas são atendidas pela nossa equipe da Gered, o que facilita também um monte, ou seja, a agilidade junto às escolas é muito maior. O convívio, o contato com os professores é muito maior. Ou seja, o governo do Estado está mais perto da população, mais perto do estudante. Não é? Precisa alguma coisa, algum problema na escola, já é resolvido isso dentro da secretaria. Você não precisa depender de Florianópolis. Não é? Então, N vantagens fez com que uma administração moderna, uma administração descentralizada, é o que já existe hoje em alguns países da Europa. Não foi assim, invenção do ex-governador Luiz Henrique. Não, ele buscou exemplo lá fora. Santa Catarina é o primeiro estado no país que implantou a descentralização. Hoje, Santa Catarina está servindo de exemplo. Tá? Tem estados que já estão procurando Santa Catarina para ver o modelo que está sendo desenvolvido aqui dentro. Tá? Então, Secretaria Regional é descentralização do governo do Estado. Secretário, o senhor que acompanhou já durante o governo passado a regional e, com certeza, a execução das obras, a existência de uma regional significa uma garantia de que o Estado estará atuando nessa região. Né? Sim, sim. Você vê, citar um outro pequeno exemplo. As verbas que vieram para os municípios desde que tem a Secretaria Regional. Os valores eu não tenho, evidentemente, aqui os valores exatos, tá? Mas os próprios prefeitos têm, assim, opinado a respeito, dizendo que facilitou mais o trabalho para eles.
E, felizmente, nós temos tido assim uma afinidade muito grande com os 7 prefeitos do nosso município. Por quê? Dentro da secretaria não se envolve partido político. Nós temos que atender a todos os prefeitos, independentemente de partido, nós temos que ter respeito à nossa comunidade, nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa região. Não é? E isso é uma determinação, já foi na época de Luiz Henrique, não é? E está sendo também desse novo governo de Raimundo Colombo. Secretário, e com relação aos demais cargos das secretarias, a gente sabe que até o momento todos estavam interinamente, mas, por exemplo, o secretário adjunto não tinha nesse momento, né? O termo secretário adjunto, ele está substituindo o diretor-geral. Então, tem o secretário regional e o secretário adjunto. A estrutura... Não, ainda não tem. O secretário adjunto, então, ele está substituindo o título do diretor-geral. Né? O preenchimento do secretário adjunto e demais gerentes, eles deverão ser provavelmente definidos na próxima semana. Né? Os coordenadores do PSDB, o senhor Nírio Dalpiaz, o coordenador regional do DEM, que é o senhor Luiz Polidoro, e o coordenador regional do PMDB, que é o senhor Miguel Soar, eles, na semana que vem, estarão em reunião, onde definirão os nomes que ocuparão as nossas gerências. Quer dizer, vai obedecer um critério político, né, Rogério? Exatamente. Nós temos 9 cargos dentro da secretaria, em termos de gerência ou assessoria, no caso, da administração. Não é? O PMDB tem 3 vagas, o PSDB 3 e o Democratas 3 vagas. Ok, a gente volta depois do intervalo comercial com a entrevista com o novo secretário de Desenvolvimento Regional aqui de Timbó, o Rogério Tais. JMV Notícias, edição desta terça-feira, hoje dia 22 de fevereiro do ano 2011. Vamos continuar com essa entrevista com o Rogério Tais, novo secretário de Desenvolvimento Regional, nome anunciado na última sexta-feira. Ele que esteve aqui nos estúdios da JMV TV e foi o entrevistado pelo Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Secretário, a gente sabe que entre os nomes que estavam competindo para esse cargo de secretário estavam Luiz Polidoro, Miguel Soar, o próprio Nírio Dalpiaz, dentro do PSDB. Já ouvi nos bastidores alguns comentários de que seria oferecido agora para o PMDB e para Miguel Soar a secretaria adjunta. Confere isso ou o senhor não tem conhecimento? Bom, esse comentário existe, sim. Não está definido. Pelo que eu saiba, o próprio deputado Gilmar Quinésio, que aqui esteve, disse que deverá também ser resolvido até semana que vem. Mas o que se ouviu dele é exatamente isso, que o secretário adjunto seria do PMDB. Eu gostaria de ouvir do Nírio, com relação aos cargos, vocês já têm alguma perspectiva? O que o PSDB vai reivindicar a mais nessa secretaria? O critério está bem claro, bem estabelecido, a geografia das urnas. Então, o que o Rogério acabou de falar, o PSDB tem direito a 30% dos cargos de todas as esferas da Secretaria Regional. Seja as gerências, a parte de diretores de escola, da parte de outras secretarias que compõem os municípios aqui da região. Então, evidentemente que, às vezes, a matemática não fecha 100%, mas isso, graças a Deus, a condução está à frente dessas pessoas que ele mencionou e as demais lideranças, a gente não tem tido dificuldade. Nós já definimos os diretores de escola e os adjuntos e tal, as escolas já estão com as equipes formadas, já estão trabalhando. Nós nos preocupamos com isso, porque não podemos deixar essa área da educação e está resolvido. E na semana que vem, então, nós vamos sentar e vamos definir, então, as gerências aqui.
só ajudando um pouquinho, há uma tendência de que a diretoria seja indicada pelo PMDB, segundo o deputado Gilmar Kneser. E a GERED, então, caberia ao DEM. Essa, mais ou menos, a orientação que nós recebemos de Florianópolis. Então, secretário de um partido, diretor de outro e GERED de outro, da Tríplice Aliança. E também serão contemplados aí o PPS e os partidos menores, aqui só o PPS, que está nos nossos 7 municípios, também com algum cargo aí. Mas, evidentemente, deixamos bem claro aqui, a gente respeita a parte política e a parte de filiações e tal, mas, em primeiro plano, a qualificação da pessoa. Se não tem a qualificação, automaticamente já não está escalado. Tanto assim que na diretoria de escola, por exemplo, o PSDB não possuía nomes suficientes ou com aquele perfil, nós passamos para outros partidos. E assim será feito com os demais cargos e tal. Nós privilegiamos, em primeiro lugar, a parte de conhecimento, a parte profissional das pessoas. Só perguntando ainda para o Nírio, você que é o coordenador regional do PSDB, a gente sabe que estiveram juntos já na campanha do ano passado, existe uma harmonia entre os 3 partidos, assim, em nível regional? Sim, o Evandro, existe uma harmonia muito grande, inclusive na própria campanha política, na maioria dos municípios existiam três coordenadores, 3 pessoas destacadas na campanha. Nós aqui chegamos num consenso e escolhemos uma pessoa, que foi o Dodo, que foi o coordenador da campanha, e nós damos o respaldo, então, nas decisões que ele tomava, orientação e apoio, mas o Dodo foi o nosso coordenador, escolhido pelos 3 partidos da Tríplice Aliança. Secretário Rogério Tais, a gente ouviu falar também, nesse início de ano, de que parece que houve até uma dificuldade para definir os diretores de escola. Isso é verdade? Por quê? Tiveram algumas situações que houve, assim, um pouquinho de dificuldade, porque dirigir uma escola é um trabalho árduo. Né? Quem é diretor, ele tem que estar lá no período matutino, vespertino, noturno, não é? Então, teve situações onde, mesmo aqui em Timbó, teve situação onde não se encontrou o diretor. Entende? O pessoal que foi oferecido e tal, não se dispuseram a assumir a diretoria. Mas é algo que, felizmente, já está resolvido, não é? E praticamente quase todos os municípios a coisa correu muito bem. Secretário, a gente sabe que o governador Raimundo Colombo agendou uma série de visitas para as regionais e deve ocorrer agora até o mês de maio, se não me engano. Já recebi, inclusive, até uma lista aí, uma agenda. O que Timbó pretende preparar, a Secretaria de Timbó, preparar para o governador em termos de recepção e em termos também de reivindicações que serão apresentadas? Qual será a estratégia? Bom, a princípio, nós queremos ver qual vai ser o tempo do governador aqui na nossa região. Né? Mas nós estamos pensando em, principalmente, fazer uma reunião dos 7 prefeitos com o governador, para os prefeitos apresentarem diretamente ao seu governador as prioridades de cada município. Tá? E também a questão de poderem conversar tete a tete, né? Explicando o porquê, quais as maiores dificuldades que está tendo no município, mesmo às vezes para dizer, olha, tenho tido dificuldade na área da saúde, governador, o que podemos fazer? Tenho tido dificuldade na área de infraestrutura, né? Como natural, que acontece em todos os nossos municípios, né? Mas vai depender muito da escala dele, ou seja, da programação de tempo que ele ficará na região. Mas, sem dúvida alguma, a reunião dos 7 prefeitos acontecerá. Né?
gostaríamos também, se der, que é primordial, tá, do governador visitar o Hospital Oase e visitar o Hospital Beatriz Ramos, né, que é a área da saúde. Um outro detalhe também muito importante que deverá ser apresentado ao governador, a questão do reforço policial na nossa região, né, que é uma luta que todos os prefeitos estão fazendo. Já desde o ano passado, ano retrasado, né, nós recebemos aqui na regional alguns veículos novos, que então melhoraram um pouquinho a situação dos quartéis, em termos de movimentação. Mas o efetivo pessoal da equipe, ele está muito reduzido. Nós temos, só para terem uma ideia, dentro da nossa regional aqui, a nossa população cresceu de 2003 a 2009, a nossa população cresceu 26,4%. O efetivo da Polícia Militar, ele diminuiu 26,2%. Quer dizer, aumenta a população, diminui o efetivo militar. Não pode. Mas, se Deus quiser, aos pouquinhos vai ser resolvido, né? Porque o governador já autorizou a formação de 500 novos policiais ainda no primeiro semestre, né? E mais 500 para o segundo semestre. Além do que, também foi encaminhado para a Secretaria de Segurança um projeto de câmaras, né, para serem instaladas aqui em Timbó e também no município de Indaial. Isso também já vai facilitar bastante. Secretário, agora o senhor já está nomeado, semana que vem devem definir os demais cargos, e quando é que a Secretaria começa a fazer as reuniões dos conselhos? Uma vez definido o quadro total da Secretaria, a primeira reunião deverá ocorrer no final de março. Final do mês de março, acredito que vai ocorrer a primeira reunião. E os conselheiros continuam os mesmos ou vai mudar, ou cada entidade indica? Não, os conselheiros continuam o mesmo, né, porque houve mudança dos conselheiros, agora, no ano passado, em função de mudança de prefeitos, né, mudança de presidente de câmaras, né. Então, houve a mudança no ano de 2010. Agora, a próxima mudança ela deverá ocorrer só em 2013, provavelmente. Bom, Salmos, a gente gostaria de deixar ainda uma palavra livre aí para o Nírio, para ele fazer uma análise final de toda essa negociação, e até aproveitaria para perguntar para o Nírio se o Nírio vai acompanhar o trabalho do Rogério, vai dar sugestões, ele que também está acompanhando essa questão do ASE, com certeza tem uma amizade muito grande com o Adalberto Redel, que é hoje o presidente do ASE, e que está muito preocupado com essa questão toda das dificuldades pela qual o ASE está realizando. Então, Nírio, eu gostaria de deixar esse questionamento, não sei se o Salmos ainda tem alguma pergunta, e as suas considerações finais em relação a toda essa tramitação. Muito bem. Muito bem, então, eu quero agradecer realmente a todos os partidos, todos os partidos dos municípios vizinhos aqui do PSDB, e a todos que fizeram parte dessa, não vamos chamar de negociação, mas essa evolução e essa escolha, e nós também estamos de parabéns, então, os tucanos, pela grande conquista que nós tivemos, que é a Secretaria Regional. Agora, ao mesmo tempo, aumenta muito a nossa responsabilidade, e a gente sabe disso. Então, ontem nós estivemos conversando, eu e o Rogério, ontem à tarde, ele esteve lá na empresa, e nós conversamos bastante tempo, e assim, meio que firmamos um mútuo apoio um ao outro, e como ele foi o escolhido, e ele que agora é o nosso secretário, nós efetivamente vamos estar muito por perto, como coordenadores regionais, colhendo informações, apoiando e dando respaldo quando isso é necessário, e evidentemente que também já fizemos algumas cobranças, que ele já está na secretaria, então alguns posicionamentos ele foi questionado, principalmente dos partidários e tal, mas o objetivo realmente é fazer um grande trabalho que sirva de espelho aqui na região, já que a comunidade tucana, aqui nós temos o vice-prefeito em Rodeio, temos vereadores na região, mas não temos nenhum prefeito.
Eu acho que, Rogério, você tem uma responsabilidade muito grande, nós temos de mostrar o grande trabalho dos tucanos. Está aí a Secretaria de Timbó, e tenho certeza da competência do Rogério, e contamos com essa equipe toda aqui de Timbó, de Indaial, que são os 2 municípios mais populosos e mais fortes, Fabiano Bussi, que é presidente do PSDB de Indaial, e os nossos municípios aqui todos, afinal, que fazem parte dessa regional. O desafio do Hospital Oasi é muito grande. Eu sei que nós vamos achar uma solução, a solução vai acontecer. Não é fácil, a gente sabe das dificuldades. Hoje, mês a mês, as despesas são maiores do que as receitas, então há um movimento na parte dos industriais, e aqui até o Jornal de Santa Catarina hoje destaca na primeira página, empresários entram na luta por hospital. A gente vem acompanhando dentro do Rotary e também fora dele essa movimentação para arrecadação, e os municípios vizinhos também estão se envolvendo. Eu acho que, tenho certeza que teremos uma solução assim imediata, que é o que precisa, para o Hospital Oasi. E também o Hospital de Indaial, nós também não podemos perder de vista. Me parece que há a perspectiva de uma UTI, isso para a nossa região é fundamental, com a 470 hoje aí congestionada. A pessoa que precisa se deslocar daqui a Blumenau, ela às vezes, por pouco tempo, ela pode perder a vida. Então, se Indaial tiver essa UTI, nós teremos mais bem assistidos. E eu quero, Evandro, agradecer a você, ao Salmos. Sempre é uma satisfação estar aqui, ocupando esses microfones agora do JMTV. Sempre temos espaço no Jornal do Médio Vale. A gente conhece tua trajetória, Evandro, já comentamos antes, parabéns pelo sucesso aqui. Você é um ícone aqui na imprensa do Médio Vale do Itajaí, de Santa Catarina, e com certeza podemos contar com o JMTV, com o Jornal do Médio Vale, para divulgarmos e fazermos um grande trabalho em conjunto aqui com a regional, então, de Timbó. Muito obrigado. Obrigado, Nírio. Com certeza a JMV-TV e o Jornal do Médio Vale sempre estarão aí aliados às boas notícias que a regional vai nos trazer. Rogério Tais, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise final e as considerações finais. Eu gostaria, Evandro, de agradecer os internautas, agradecer a você, os Salmos, né, a sua equipe, por ter nos dado mais esta oportunidade. Agradecer aos meus companheiros do PSDB, que, num gesto muito caloroso, trabalharam, lutaram, ao Nírio, que cedeu espaço para a minha pessoa, né? O deputado Gimaquinês, ao Dalírio Beber, por terem lutado também para que eu fosse secretário, o próprio governador Raimundo Colombo, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, né? E deixar de público aqui, não apenas a minha alegria, mas dizer do meu compromisso, como secretário regional, em trazer benefícios o máximo que pudermos, trazer recursos para todas as 7 prefeituras da nossa regional, né? Desejo a todos um bom final de semana e que Deus os abençoe. Obrigado, secretário, e com certeza o senhor estará em muitas oportunidades aqui conosco para entrevistas e esclarecimentos quando se fizer necessário. Salmos, eu acho que seria isso, né? Exato, nós queremos aqui... Queremos parabenizar, né, verdade, o secretário pela indicação, e temos certeza que a secretaria está em boas mãos. Com certeza estaria também nas mãos do Nírio, do próprio Miguel Soares também, mas a gente sabe que o cargo ele só pode ser conferido a uma pessoa, né? E quem sabe aí o Miguel até seja o secretário adjunto, e vocês têm com certeza um bom relacionamento, a gente sabe disso, de longa data, né? Tem um histórico. Quem sabe até vão fazer uma grande parceria, né, Rogério? Salmos. Ok, agradecer a presença do Nírio, do Rogério Tais, secretário de Desenvolvimento Regional, aqui de Timbó. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida.
Bom, estou aqui com a edição de número 1262 do Jornal do Médio Vale, desta terça-feira, que já está nas bancas também. O leitor, o assinante, recebeu cedinho. Outros destaques aqui do Jornal do Médio Vale. Indaial recebe circuito de cinema nas comunidades. A atração chegou ao bairro Carijosa, encantando alunos com o filme da Turma da Mônica. Também outro destaque aqui é Indaial realiza fóruns de entidades não governamentais do idoso, né, que vai ser no dia 24 de fevereiro, vai ser uma quinta-feira, das 9 às 11 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Outro assunto aqui também já foi destaque no JMV Notícias. Políticos buscam soluções para problemas do setor têxtil. Municípios envolvidos estão preocupados com a possível onda de desemprego que pode abater sobre o setor, inclusive aqui em Indaial. Um dos destaques do Jornal do Médio Vale. Secretário da Segurança Pública avalia primeiros 50 dias. Carnaval livre de acidentes para as crianças. Outros têm também as informações do setor policial da nossa região. Página Direito Trabalhista é tema de café do empresário. Vai ser também esse café da manhã do empresário, falando o tema aí, Direito Trabalhista, vai ser no dia 25 agora de fevereiro, às 7h30 da manhã, lá nas dependências do Hotel Timbó Parque. Um dos destaques da edição dessa terça-feira do Jornal do Médio Vale tem a coluna do esporte, né, com o Pilo, André Schroeder, Jean Pedro Rominuk, coloca Timbó no alto do pódio da Copa do Brasil. Tem o placar JMV, Hans Ewald, a garra e otimismo e a luta do velho guerreiro. Outro destaque da coluna aí do Pilo. Outras informações aqui, olha, Stammtisch reúne grupos de amigos na região. Os municípios de Pomerode, Indaial e Apiúna estão organizando as edições do Stammtisch, inclusive de Pomerode, acontece no próximo sábado, dia 26, lá na Praça Jorge Lacerda. Emosca realiza parcerias para abastecer banco de sangue, matrículas abertas para os cursos da Fundação. Tem aqui na balada, né, as fotos aí muito bonitas. Jornal do Médio Vale. Círculo Trentino cultiva as tradições de seus antepassados. E na contracapa, a Jussiele Linhares Martins é a Miss Timbó 2011. Destaques do Jornal do Médio Vale, né? Está aqui o Jornal do Médio Vale, já nas bancas, na casa do leitor, na capa a gente já comentou. A Thais assume a Regional de Timbó, projeto viário, saiba tudo, está nessa edição, né, essa audiência pública que aconteceu na sexta-feira da semana passada, sexta-feira à noite, lá no auditório da Prefeitura, onde o prefeito Laércio Schust apresentou o projeto para a construção de nova ponte e praça no valor de 7 milhões. Os destaques, alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você internauta que esteve conosco aqui no JMV Notícias. A reprise às 18h20 e também outra edição, meu caro Cleiton, às 23 horas. Então, às 18h, você assiste a reprise aqui do JMV Notícias, às 20 horas e também às 23 horas. Todos, obrigado pelo carinho. Até amanhã, nesse mesmo horário.